Nós estamos avançando, chegando próximo do fim da exposição do Evangelho segundo Marcos, tendo como tema da nossa série Jesus Cristo, o Filho de Deus, trilhando o caminho do discipulado. E como nós veremos hoje, esse texto é um texto que traz de forma muito natural essa mensagem, esse propósito de, a partir da revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo, e essa foi a nossa proposta desde o início do tema, desde o início da série, a partir da revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo, sermos moldados acerca do caminho do discipulado, de como segui-lo, do que significa isso, né? E esse texto, ele nos permite isso de maneira muito natural. Alguns astrônomos, cientistas, historiadores do mundo antigo, eles apontam registros de que no ano de 44 a.C., um cometa ele brilhou por 7 dias consecutivos no céu. Esse é o cometa mais famoso da antiguidade. E poucos meses antes da passagem desse cometa, o imperador Júlio César ele tinha morrido, tinha sido assassinado pelo Senado romano em meio a uma conspiração. E então muitos interpretaram ou criaram, exageraram, enfim, mas muitos interpretaram que a passagem desse cometa era uma espécie de elogio divino à pessoa de Júlio César, o grande imperador de Júlio César. Inclusive, muitos também criaram nesse período, levantaram aí a ideia de que aquela passagem indicava que Júlio César havia se tornado um deus. E por isso o povo romano cultuava a figura do imperador Júlio César. Esse cometa foi batizado de cometa de César. E os antigos, isso aconteceu no ano de 44 a.C., os antigos eles estavam muito familiarizados com esses relatos fantásticos de seres celestes, de estrelas que surgiam para, de alguma forma, homenagear grandes homens que haviam morrido. Existia muito essa relação com os antigos, e isso era muito comum, inclusive, para aqueles que estavam recebendo o Evangelho segundo Marcos. Mas não é seguindo essa linha que Marcos relata aos crentes que estão em Roma, aos crentes a quem ele envia esse evangelho, não é seguindo essa linha, conhecida por eles, que ele relata a morte do Senhor Jesus Cristo. Não é assim. Não há glamour na morte, no relato da morte do Senhor Jesus Cristo. Não há glamour. Desde o capítulo 14, nós temos visto, desde o Senhor Jesus Cristo ali no Getsêmani, nós temos visto o Senhor Jesus ali no Getsêmani tomado de pavor, angustiado, sendo ali traído, preso, o tempo todo, desde o capítulo 14 até a sua morte, sendo humilhado, sendo espancado, sendo zombado. Não há glamour no relato do sofrimento e morte do Senhor Jesus Cristo. Sequer seus discípulos mais próximos estavam ali com ele. Ele foi abandonado por todos. Todos abandonados. A olhos mais desatentos, a olhos carnais, ali, esse relato mostraria que ali tudo estava perdido. Mas ainda que tudo parecesse perdido, a morte do Senhor Jesus Cristo naquela cruz não é uma derrota. E essa é a mensagem de Marcos em seu relato. É isso que Marcos está passando para aqueles que estão recebendo esse evangelho. A morte do Senhor Jesus Cristo, aqui relatada, é a realização da sua obra. É para isso que ele veio, assim como algumas vezes, algum tempo atrás, ele avisou, ele alertou aos seus discípulos. É para isso que ele veio. Aqui nós temos a plenitude da revelação de quem ele é, o Filho de Deus. É para esse ponto que Marcos está apontando desde o primeiro versículo, Marcos 1,
um princípio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os crentes romanos que receberam esse Evangelho em primeira mão, o Evangelho segundo Marcos, eles precisavam entender quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e precisavam entender também que sofrer por Ele, como eles estavam sofrendo, e nós vimos isso. O contexto daqueles que receberam esse Evangelho é um contexto de sofrimento e perseguição, em meio ao Império Romano, em meio ao imperador Nero. Eles precisavam saber que sofrer pelo Senhor Jesus Cristo jamais resultaria em derrota. Jamais. No filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, acho que alguns aqui já assistiram, tem uma cena muito maravilhosa de quando Lucas ele é preso com alguns cristãos que já estavam ali aprisionados, e ele, por vir lá dos aposentos daquele que estava governando ali, que estava como chefe da guarda, ele sabia que o destino dele e daqueles cristãos seriam os jogos romanos, onde os cristãos seriam lançados a leões e a gladiadores para que o povo que estava ali reunido pudesse se divertir, pudesse ter entretenimento. Então, quando Lucas é questionado do que poderia acontecer com eles, e ele então responde sinceramente àqueles irmãos, dizendo que eles seriam lançados aos jogos romanos, os irmãos ali, os cristãos, se desesperam, começam a chorar e ficaram realmente desesperados, porque eles estavam ali com seus filhos pequenos, com suas esposas, com seus velhos, seus anciãos. Estavam todos ali, muitos estavam ali. Mas nesse momento, Lucas encoraja aqueles cristãos. E Lucas diz a eles: lembrem das palavras de Paulo. Lembrem daquilo que Paulo pregou a vocês. Lembrem das palavras do Senhor Jesus Cristo. Vai doer, sim, é verdade. Nós sofreremos, nós morreremos, mas será por um pouquíssimo tempo. Em um piscar de olhos, todo o sofrimento, toda dor, toda angústia que esse mundo pode trazer sobre os cristãos, em um piscar de olhos, nós estaremos com o nosso Senhor. E então nós não mais sofreremos. É assim que Lucas encoraja aqueles irmãos que estão ali à beira da morte. E essa cena é linda, irmãos, porque ela finaliza com os irmãos reunidos, orando, sabendo que serão mortos, sim, mas orando, agradecendo ao Pai pela convicção e pela segurança que eles tinham de que nada, nem ninguém poderia tomar Cristo deles. E que eles sabiam o que aconteceria com eles, independente do poder de Roma sobre eles. Essa cena é linda e é maravilhosa, mas não há nada de romântico nisso, irmãos. Não há nada de romântico. Aqueles homens, aquelas mulheres, viram ali e ouviram os gritos de seus filhos enquanto os leões quebravam os ossos de todos ali. Aquelas pessoas viram a angústia e o terror de serem ali martirizados enquanto toda uma plateia ria e se agradava em meio àquele acontecimento. Mas eles tinham certeza de que ali eles não estavam sendo derrotados. E somente conhecendo quem é o Senhor Jesus Cristo, nós também podemos ter essa certeza de que nós não seremos derrotados, independente das circunstâncias e sofrimentos desse mundo. E essa certeza, ela também foi moldada naqueles que sofriam perseguição pelo imperador Nero. Essa certeza, essa convicção foi dada àqueles que receberam esse evangelho e então leram e aprenderam com o relato de Marcos. Talvez você tenha passado e esteja passando também por sofrimentos, dores, dúvidas relacionados ao
ao seguir a Cristo, relacionados ao caminho do discipulado. Talvez você tenha refletido muito sobre as perdas que você tem sofrido. Como eu tenho perdido conforto, como eu tenho perdido bens, seja lá o que for. Como eu estou sofrendo, como eu estou sendo privado de tanto daquilo que eu não gostaria de ser privado. Mas entendem, nós precisamos entender isso, essas perdas, esses sofrimentos, essas angústias, isso não é derrota. Isso não é derrota. Somente conhecendo Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós entenderemos que isso não é derrota. Porque na cruz, como nós cantamos aqui, como nós lemos e veremos, na cruz o Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida, realizou a sua obra de resgate e venceu em nosso favor. De modo que as dores, o sofrimento, as angústias, as lutas existem sim, mas elas já foram vencidas. Já foram vencidas. E é só uma questão de tempo e todos aqueles que creem no nome de Cristo Jesus, aqueles que realmente o seguem e o conhecem, estes estarão com ele. Diante da cruz, esse é o tema da nossa mensagem, também foi a última música que nós cantamos, né? Diante da cruz não existe derrota, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, venceu. O que nós aprendemos enquanto trilhamos o caminho do discipulado diante da cruz? O que aprendemos? O que a morte do Senhor Jesus Cristo, relatada nesse texto, nos ensina sobre quem Ele é e sobre a sua obra? Como esse conhecimento molda a forma como nós seguimos ao nosso Senhor? Nós veremos 3 pontos. Veremos que diante da cruz nós encontramos remissão de pecados. Versículos 33 a 37. Segundo ponto, diante da cruz nós encontramos comunhão. E veremos que encontramos comunhão com Deus, mas também comunhão com a igreja do Senhor. Comunhão com o povo de Deus, porque o Senhor salvou um povo e não um indivíduo. E terceiro ponto, diante da cruz, nós encontramos graça, no versículo 39. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos conduza. Senhor amado, ó Senhor, nós somos imensamente gratos pela Tua palavra e pela graça que recebemos aqui, Senhor, de termos nossos olhos abertos para enxergar a glória de Cristo, para enxergarmos a vitória na cruz. Ó Senhor, faz-nos entender um pouco mais, faz-nos compreender com o nosso coração, para que nos dobremos diante do Senhor, para que possamos viver de acordo com a maravilhosa graça e o amor revelado na cruz de Cristo, nosso Senhor. Nos abençoa, Senhor, conduz esse culto para a glória do Senhor. Amém. Primeiro ponto, diante da cruz encontramos remissão. Vamos ler os versículos 33 e 34. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Diferente do que diziam da morte de Júlio César, como eu comentei na introdução, não foi um cometa ou uma nova estrela que surgiu no céu em pleno meio-dia que foi avistada ali durante a morte do Senhor Jesus Cristo. Marcos relata que do meio-dia até as 3 horas da tarde, da hora sexta até a hora nona, de acordo com o relógio judaico, houve trevas sobre toda a terra.
como nós estamos muito acostumados com a luz elétrica, com o conforto de termos luz o tempo todo, nós perdemos esse efeito didático do que significa a escuridão. Nós nos sentimos desamparados em meio à escuridão. Nós nos sentimos sem confiança, sem segurança em meio à escuridão. A escuridão tira a nossa segurança. E na Escritura, principalmente no Antigo Testamento, as trevas e os efeitos das trevas, esse medo, esse pavor que as trevas trazem, eles expressam o juízo de Deus. Por exemplo, em Isaías capítulo 13, versículos 9 a 10, 9 e 10, nós temos o seguinte, Isaías 13, 9 e 10. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Alguns querem atribuir as trevas que aconteceram aqui durante a morte do Senhor Jesus Cristo a fenômenos naturais. Os liberais, os teólogos liberais, tentam imputar isso como se fosse um eclipse que tivesse acontecido, como se uma tempestade de areia tivesse deixado tudo em escuridão, mas isso não é possível. Nenhum eclipse duraria tanto tempo. As estações, a lua cheia que era presente no momento da Páscoa, não permitiria tais fenômenos. As trevas da morte, as trevas que surgem na morte do Senhor Jesus Cristo, são apresentados aqui por Marcos, são descritos por Marcos como sendo um julgamento, um juízo escatológico de Deus. Como acontece, ou como é profetizado em Amós, capítulo 8, versículo 9. Amós 8, 9 diz assim: sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. O juízo de Deus estava sendo executado ali. A ira de Deus pelos pecados de muitos estava sendo totalmente derramada sobre o único justo. Paulo, em 2 Coríntios 5:21, nos diz: aquele que não cometeu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo temeu e sofreu em agonia no Getsemane estava acontecendo ali, naquela cruz. Deus fez cair sobre ele a nossa iniquidade. A morte que era nossa, a morte que implicaria em separação eterna do amor de Deus e da sua presença em gozo e alegria, é experimentada por aquele que sempre foi um com o Pai. Ele experimentou. E diante do terror daquela separação, o Senhor Jesus Cristo brada em alta voz. Capítulo 15, versículo 34, como nós já lemos. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Quem é Jesus Cristo? O Filho de Deus. É o Deus que se fez homem, que entregou a sua vida em favor de muitos e que foi oferecido como sacrifício único e perfeito para a remissão dos pecados de muitos. Para a remissão dos pecados daqueles que, por fé, no nome dele, arrependendo-se desses pecados, o buscaram e o buscariam para ter salvação. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o Deus que foi desamparado e abandonado pelo Pai em uma separação cósmica jamais existente, para que você e eu, para que todo aquele que cresce no nome dele, unido a ele,
pudesse ter paz com Deus. Como isso molda a forma como nós trilhamos o caminho do discipulado? Como isso molda o nosso caminho, o caminho que seguimos? Isso deve nos encher, primeiro, de temor e de gratidão ao Senhor. Porque quando nós falamos do perdão dos pecados, nós tão facilmente colocamos isso de maneira abstrata, mas você deve, ao ouvir que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, você deve lembrar muito bem do quão pecador você é, de quão facilmente você tira o peso do seu pecado, mas foi esse pecado que o levou à cruz. O Senhor Jesus Cristo foi desamparado e abandonado naquela cruz. Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. O escrito de dívida que nos acusava foi cancelado. Por favor, abra em Colossenses capítulo 2. Graças a Deus a banda passou aí, né? Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na cruz, em meio à angústia, à dor e ao sofrimento de ser desamparado pelo Pai, o Senhor Jesus Cristo pagou o preço que nós não poderíamos jamais pagar. Mesmo aqueles pecados que nós ainda cometeremos e que, por cometermos, nos encherão de tristeza e de dor, porque nós não amamos mais ao pecado. Uma vez libertados pelo Senhor Jesus Cristo, nós não amamos o pecado, mas ainda pecamos. E mesmo estes pecados que nós ainda cometeremos, não podem nos afastar do nosso Deus. Porque o sangue de Jesus Cristo nos uniu a Ele. E nós podemos estar certos de que o nosso Deus, aquele que nos foi dado como Pai, este não nos abandonará. Porque naquela cruz, o nosso Redentor foi abandonado e desamparado em nosso lugar. Deus jamais virará as costas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque naquela cruz, Cristo pagou o preço para que pudéssemos ser feitos um com Ele. O caminho que você está seguindo pode estar difícil, sim, meu irmão. Mas diante da dificuldade do caminho, diante do sofrimento, diante das dúvidas e angústias, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Você pode estar se sentindo impotente, fraco, diante de tantas dificuldades e situações. E é verdade, nós somos fracos mesmo. Nós somos impotentes, mas olhe para a cruz. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele venceu, triunfou na cruz, para que nós pudéssemos ter convicção de que com Ele nós também venceremos, independente daquilo que encontramos nesse mundo. Diante da cruz, nós encontramos remissão de pecados. Diante da cruz, nós encontramos convicção de que nós não nos perderemos, porque Ele venceu. Encoraje outros nessa verdade. Apresente essas boas novas a outros. Apresente essa convicção em meio às
as dificuldades do caminho, ensine outros a passarem por isso. Faça como Lucas, claro que esse relato de Lucas é de um filme, mas esse é um comportamento padrão de um cristão. Faça como o relato que eu falei aqui de Lucas, né, nesse filme. Encoraje outros por meio da palavra de Deus, por meio da convicção, da esperança que nos é dada pela vitória de Cristo na cruz. Existe uma solução para todo sofrimento e desgraça nesse mundo. E essa solução é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é isso que precisa estar em nossa boca para que possamos ajudar a outros. Após o brado alto que o Senhor Jesus Cristo dá ali, alguns que estavam juntos continuaram sem entender o que estava acontecendo. Vamos ler Marcos 15, versículos 35 e 36. Alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, ouvindo o brado, né, Eloi, Eloi, diziam: vede, chama por Elias. Esse Eloi, Eloi, que quer dizer Deus meu, né, foi dito por Jesus em aramaico, e Elias em aramaico tem uma pronúncia muito próxima de Eloi, Eli. Por isso estes não entenderam. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Observem, irmãos, que estes que estavam aqui, estes que não entenderam, estes que encontraram aqui uma brecha ainda para zombar do Senhor Jesus Cristo, oferecendo vinagre a ele, questionando se Elias viria ajudá-lo, estes estavam ainda em meio às trevas que se iniciaram no meio-dia. Ainda estavam vendo as trevas que aconteceram ali. Estes estão vendo e ouvindo o mesmo que o centurião, no final da nossa exposição, no final do que nós lemos, né, no versículo 39, eles ouviram e viram o mesmo que esse centurião ouviu e viu. Nós voltaremos ainda a esse ponto. Mas ainda assim, estes encontraram oportunidade para engano e zombaria. E em meio à sede do Senhor Jesus Cristo, eles ofereceram vinagre a ele. Mas no versículo 37, nós encontramos: mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Morreu. Então temos dois acontecimentos que trazem os próximos dois pontos. Eventos que significam que a morte do Senhor Jesus Cristo, do servo sofredor de Deus, não é um fim trágico da história. É o que esses eventos já estão nos mostrando. Mas é um evento de cumprimento e revelação divinos. O brado que o Senhor Jesus Cristo dá aqui antes de expirar, que Marcos não detalha o que ele diz, mas que em outros evangelhos nós encontramos, quando o Senhor diz: está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Este brado não é um brado de desespero, mas um brado de triunfo daquele que completou aquilo para o qual ele veio. Segundo ponto. Diante da cruz, nós encontramos comunhão, e é esse primeiro evento logo após a morte do Senhor Jesus Cristo. Diante da cruz encontramos comunhão, versículo 38. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Em Êxodo 26, versículos 21 a 23, o Senhor ordena a Moisés que faça um véu, uma cortina espessa que ficaria ali separando o lugar santo do lugar santíssimo, ou santo dos santos. Um lugar que era inacessível a qualquer homem. Lugar que continha o propiciatório, onde era oferecido o sacrifício pela remissão dos pecados do povo, uma vez por ano, no dia da expiação, e também a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus em meio ao povo de Israel, como que o trono de Deus na terra. Ali Deus se fazia presente. Ali, uma vez por ano,
no Santo dos Santos, somente um homem, o sumo sacerdote, poderia adentrar na presença de Deus, para, por meio do sangue de um sacrifício, mediar a expiação do povo. O véu que separava o lugar santo dos santos, ou do lugar santíssimo, deixava muito claro que era impossível para qualquer pecador estar na presença de Deus. Era impossível para qualquer pecador ter comunhão com Deus. E o que acontece aqui, relatado por Marcos no versículo 38, é que o véu do santuário, o véu que separava o lugar santo dos santos, foi rasgado, de alto a baixo. Com a morte de Jesus, essa barreira de separação foi derrubada. E por meio da fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo tem acesso a Deus, tem comunhão com Deus. Podemos agora, por meio de Cristo, nos relacionar com Ele, ter comunhão com Ele. Somos a habitação dEle. Quem é Jesus Cristo? O Filho de Deus. É o Cordeiro de Deus. É o sacrifício único e eficaz que nos permite, pela fé nele, comunhão com Deus. Temos comunhão com Deus. Temos paz com Deus. Como isso molda a forma como trilhamos o caminho do discipulado? Como isso molda o nosso caminho? Isso nos enche de convicção de que Ele venceu, de que Ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar, que Ele nos deu acesso à presença de Deus, que Ele nos lavou e nos purificou para sermos povo de Deus. E esse é um ponto importantíssimo para percebermos aqui. Como nós temos visto em muitas outras exposições, em muitos ensinos, ter comunhão com Deus significa ter comunhão com o povo de Deus, ter comunhão com a igreja de Deus. Não vivemos de maneira isolada, não somos apartados daquilo que Deus estabeleceu. Existe uma conexão direta dessa comunhão com Deus e da comunhão com o povo de Deus. A epístola de Hebreus, nos versículos 9 e 10, ela faz essa relação entre os sacrifícios da antiga aliança e o sacrifício único do Senhor Jesus Cristo na nova aliança. Entre os símbolos e sombras da antiga aliança e a consumação na nova aliança. Eu vou ler alguns versículos, por favor, abram em Hebreus capítulo 9, para lermos alguns versículos que tratam do propósito e dessa relação de comunhão com Deus e com o povo de Deus. Capítulo 9 de Hebreus, ele inicia falando sobre como funcionava esse serviço do sacerdote na antiga aliança. Mas vamos ler a partir do versículo 11 a 14. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Pula agora para o capítulo 10 de Hebreus, um pouco mais à frente, versículos 19 a 25. Tendo, pois, irmãos,
intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A morte do Filho de Deus nos enche de ousadia, para que, como povo de Deus, como igreja do Senhor, nós assumamos uma postura ativa, como servos do Deus vivo, como aqueles que servem ao Deus que é vivo, e agora não com obras mortas, mas em amor e boas obras, testemunhando dele, sendo instrumentos dele para o avanço do Evangelho, vivendo em comunhão e harmonia como povo de Deus que nós somos, assumindo a responsabilidade de moldar uns aos outros em meio à caminhada de comunhão mútua entre os filhos de Deus, como povo de Deus, para que nós possamos viver expressando por meio do amor e das boas obras que nós somos povo de Deus. Isso nós só podemos fazer juntos, unidos. Por isso nós não podemos deixar de nos congregar, como o autor de Hebreus conecta aqui com esse texto acerca do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Por isso, não adianta para qualquer um de nós aqui, não adianta crescer e frutificar sozinho, porque nós somos corpo, nós avançamos juntos. Nós avançamos juntos. Por isso não importa o quanto amadureçamos, se esse suposto amadurecimento não tocar diretamente a vida da igreja, não tocar diretamente a caminhada daqueles que foram feitos povo de Deus junto conosco. É por isso que nós nos importamos com o crescimento de outros. Sim, por isso que nós nos importamos. É por isso que nós entendemos a importância do discipulado e da possibilidade de nivelar uns aos outros por meio da caminhada juntos. É por isso, porque nós sabemos que somos corpo, porque nós sabemos que por meio da cruz de Cristo, por meio da morte do Cordeiro de Deus, nos foi dada comunhão com Deus, e essa comunhão com Deus implica em comunhão com o corpo, com o povo de Deus. É por isso que é tão estranho que alguém amadureça e não se disponha a servir ao corpo, a servir à igreja, a discipular outros para que outros também amadureçam. Por isso que é tão estranho. Por isso que é tão estranho que alguém amadureça e se negue a fazer aquilo que o autor de Hebreus nos exorta aqui, estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. É interessante que essa palavra estimular traz a ideia de estímulo um pouco mais desagradável, dependendo de como ela é utilizada. Mas a ideia é que o estimular é sacudir, na melhor das hipóteses, despertar. Quando eu li, eu pensei nos estímulos de quase que um choque elétrico ali para a corda, né? Mas é isso. Para estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Diante da cruz, nós encontramos comunhão, irmãos. Comunhão com Deus. Não porque nós fizemos por merecer, mas porque nos foi dada em Cristo. E essa comunhão com Deus necessariamente implica em comunhão com os nossos irmãos, em comunhão com a igreja do Senhor. Servir ao Deus vivo, como nos foi permitido, nos foi dado o privilégio de servir, implica em servir aos irmãos e à igreja do Senhor.
Nosso último ponto, para finalizarmos. Diante da cruz nós encontramos graça. Versículo 39. O centurião que estava em frente dele, em frente de Jesus na cruz, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Nada seria mais improvável que essa confissão aqui, irmãos. Aquele homem que estava responsável pela crucificação do Senhor Jesus Cristo, pela execução dele, um gentil, um soldado romano, que viu toda a zombaria desde o início, mas que diante da morte de Jesus, diante daquela cruz, que ele já tinha visto tantas e tantas outras, o seu coração foi aberto para a verdade. Ele não viu nada de diferente do que os outros viram, do que aqueles que zombavam e queriam dar vinagre a Jesus viram. Ele não viu nada de diferente. Não foram as trevas que fizeram aquele homem conhecer Jesus e perceber que ele era o Filho de Deus. Não foram as trevas. Outros viram também as trevas. Não foi porque ele viu o véu se rasgando, obviamente, porque isso aconteceu lá no templo, e ele estava ali com o Senhor Jesus Cristo na crucificação. Não foi comoção por conta da morte de Jesus, não foi um efeito emotivo, sentimental, porque ele já havia matado e já tinha visto muitos e muitos outros morrerem, porque ele, como centurião, havia começado no exército romano como soldado e cresceu em sua patente por meio do trabalho, por meio do serviço a Roma. Não foram essas coisas que o fizeram perceber, deram a ele o entendimento de que ele estava diante do Filho de Deus. Foi a graça de Deus que, em meio à morte de Jesus, trouxe vida àquele homem e o fez enxergar a glória de Cristo Jesus, o Filho de Deus. O amor de Deus e a sua graça se revelam na cruz, onde, uma vez curados da cegueira espiritual, livres da morte do pecado, nós podemos ver, e então nos é revelado que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E diante dessa revelação, nada mais importa, a não ser termos mais dele, como nós vimos na quarta-feira passada, ganhar mais dele, experimentar mais dele. Entendem? Você não depende de uma capacidade intelectual mais aguçada para então conhecer mais e mais de Cristo. Você não pode de forma nenhuma confiar em suas próprias habilidades e talentos para então conhecer mais e mais de Cristo. É a graça de Deus que nos revela isso por meio de toda a instrumentalidade que Ele nos oferece. É a graça de Deus. Assim como esse centurião romano não tinha qualquer mérito, não tinha qualquer conhecimento, não tinha qualquer vantagem que o permitisse ter essa revelação, assim também nos é dado pela graça de Deus. Nos é dado pelo favor, pelo amor de Deus, que olhando para pecadores que nós somos, retira as escamas de nossos olhos, faz penetrar a palavra poderosa, a sua palavra poderosa em nosso coração, e então nos permite enxergar e viver a partir da fé que nos é dada. Você não precisará elaborar tratados teológicos complexos, você não vai precisar explicar com frases difíceis e bem elaboradas para tentar convencer alguém da verdade do Evangelho. Não! É o próprio Deus que convence. Para isso, ore a Ele. Para isso, apresente a mensagem simples e fiel da cruz. Para isso, confie e viva de acordo com a verdade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que entregou a sua vida na cruz em favor de muitos. E o Senhor fará a sua obra. O Senhor fará a sua obra. A cruz apresenta a graça de Deus. Graça que nós não merecemos. Graça que nós não podemos pagar. Graça que não há nada que possamos fazer para retribuir, mas que nos impele a amar ao Senhor e a viver para Ele, trilhando o caminho do discipulado, olhando para a cruz, diante da cruz, sabendo que
por conta do sacrifício de Cristo, por Ele ter entregue a sua vida naquela cruz, nós podemos confiar de que não importam as dificuldades, sofrimentos, lutas e batalhas que nós travemos nesse mundo, nada poderá nos tomar da mão do nosso Senhor. Nada. O brado que foi dado pelo Senhor Jesus Cristo naquela cruz, no versículo 37, não foi de desespero, foi de vitória, foi de triunfo. Está consumado, está feito. Diante dessa verdade, diante da cruz, nós podemos permanecer firmes ao longo do caminho. Está consumado. Em um piscar de olhos, nós veremos a plenitude de tudo isso. E nós estaremos com o nosso Senhor. Que isso nos fortaleça em meio às dificuldades, tentações e lutas do caminho. Vamos orar, irmãos. Senhor amado, a Tua palavra é maravilhosa, Senhor. É fonte de vida para nós. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos fortaleça por meio dela, para que vivamos testemunhando do Senhor, servindo ao Senhor, apresentando neste mundo que somos povo de Deus, noivo de Cristo, chamados para vivermos em santidade e em esperança no dia em que nós estaremos com o nosso Redentor. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece para que possamos enxergar a beleza e a glória de sermos povo Teu, de podermos chamar de nosso Deus, nosso Pai. Nos ajuda, nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém.